Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, agora com um canal particular. Polêmicas vazias no esporte interativo. Continua, o Sabia Não no esporte interativo continua, mas chegou a hora de falar de outros assuntos, ter outras abordagens e trazer um pouco do lado social, político do esporte para cá. Portanto, Formiga Atônita, que é uma brincadeira, claro, com Formiga Atômica, estará aqui presente para falar do jogo, para falar do esporte, para falar do futebol com outro viés, com outro olhar, com a outra pegada. Portanto, seja muito bem-vindo ao Formiga Atônita. Se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu like, nos ajude a produzir cada vez mais conteúdo e toda vez que se inscrever, quem estiver chegando agora, toque também na notificação. É importante para toda vez que tiver vídeo novo, e a gente ainda não tem uma periodicidade aqui definida, toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser automaticamente notificado e não vai precisar sair procurando por aí, já que a maioria é bem preguiçosa, né? Portanto, se inscreva no canal, toque na notificação que o trabalho todo é feito por nós. Primeiro assunto, o primeiro vídeo, é um vídeo que eu não gostaria de estar gravando, né? Mas infelizmente aconteceu e a gente precisa abordar o incêndio no CT Ninho do Urubu, o incêndio no CT do Flamengo, que acabou vitimando 10 garotos da base, garotos entre 14 e 16 anos do time do Flamengo, garotos que vinham de vários lugares do Brasil, que depositavam ali os seus sonhos, as suas esperanças, as suas realizações profissionais, estavam começando uma vida, tentando uma carreira e acabaram vítimas de um incêndio que ainda não tem laudo, que ainda não tem uma perícia completa, que ainda não tem culpados, mas que as investigações estão aí. O que se sabe até o momento é que o incêndio tomou todo o dormitório onde estavam os garotos e só não tinham mais garotos por conta das chuvas no Rio de Janeiro, que acabaram cancelando treinos, portanto, quem podia voltar para casa voltou. Os garotos que ou não moram no Rio de Janeiro ou não tinham como voltar para suas casas acabaram dormindo lá. Mas, se fosse uma semana normal no Rio de Janeiro, muito provavelmente, fatalmente, teríamos mais vítimas no CT do Flamengo. E aí muitas perguntas ainda estão sem respostas, ficarão sem respostas por muito tempo, mas são perguntas necessárias, perguntas para se descobrir um responsável, para saber de fato se o episódio pode ser chamado de fatalidade, pode ser chamado de acidente, ou se deve ser chamado de negligência, se deve ser chamado com outros adjetivos. Por enquanto, é pura e simplesmente uma tragédia. A maior da história do Flamengo, uma das maiores, se não a maior tragédia na categoria de base no futebol brasileiro. E aí, independente das respostas que vierem lá na frente, independente da gente descobrir se houve culpados, independente da gente saber o que poderia ter sido feito para evitar uma tragédia desse tamanho, o fato é que é preciso olhar para as categorias de base, é preciso olhar para esses garotos e entender que o que aconteceu no Flamengo talvez seja um sintoma de uma situação que é grave, uma situação que é pouco vista, uma situação que, por conta de tantos sonhos depositados, de tantas esperanças depositadas, talvez seja uma situação em que as pessoas ou não olhem ou tapem os olhos, porque problemas na categoria de base a gente tem há décadas. Problemas nas categorias de base não são novidades. Talvez o que aconteceu no Flamengo pudesse acontecer em um outro clube. E a gente está falando de um Flamengo rico, do clube com mais dinheiro no país, com uma estrutura hoje muito bem feita e muito bem montada, com uma base que vem gerando resultados, com uma base que é cuidada, com um ótimo investimento. Você imagina o que acontece ou o que pode acontecer em clubes com muito menos estrutura, com muito menos holofote e com muito menos investimento. Porque lembremos, a CBF tem registrado pouco mais de 700 clubes profissionais no Brasil, ou seja, clubes que de fato têm no futebol uma atividade profissional e que gera receita e que demanda gastos. Isso sem contar as outras centenas de equipes amadoras ou equipes descritas como apenas
clubes formadores e que não entram aí na categoria clube profissional. Se você tem no meio desses 700 clubes profissionais muita gente sem estrutura, muita estrutura sucateada, você imagina nas outras centenas de clubes que não são rotulados como profissionais, mas que atuam, que recebem garotos, que formam jogadores, que negociam muitas vezes jogadores. A gente vive uma situação espalhada pelo Brasil que é grave. E é grave, pode ser com o seu filho, com o meu filho, com o filho do seu vizinho, quem sabe até com você que esteja vendo o vídeo e quem sabe sonhando em ser jogador de futebol. Porque o problema não é só estrutural, o problema não é só um dormitório bem feito ou mal feito, o problema não é apenas um campo bom ou um campo ruim. Em 2013, por exemplo, o repórter Breiler Pires, hoje no El País e à época na Placar, denunciou que na categoria de base de vários clubes pelo Brasil você tem um problema comum, recorrente e muitas vezes ignorado. Chama-se assédio sexual. Muitos jogadores relatando, alguns com vergonha, a maioria pedindo anonimato, outros relatando apenas depois de já formados, que sofreram assédios durante a categoria de base, com 10, com 11, com 12 anos de idade, sendo aliciados por empresários, por treinadores, enfim, por membros de comissão técnica espalhados pelo Brasil inteiro. Um problema que, se você conversar com jogadores profissionais, muitos vão um pouco cabreiros, com a cabeça baixa, talvez com alguma vergonha, vão acabar confirmando que ou passaram por isso ou conhecem quem passou. Portanto, é comum garotos que estão longe da família, garotos que muitas vezes precisam abdicar da sua infância, sofrerem na mão de gente que está no meio do futebol, não para formar jogadores, né? Mas muitas vezes para destruir o psicológico desses meninos, que, como a gente já falou aqui, longe da família, longe muitas vezes de uma estrutura acolhedora, estão deixando de ser criança, estão deixando de ser adolescentes para viver uma rotina quase que profissional, uma rotina que exige disciplina, que exige horário, que exige entrega, que exige tempo, que exige trabalho. Tudo em busca de um sonho que não é só o sonho do garoto. Em todos os casos, o sonho do garoto puxa as esperanças de uma família inteira, né? A esperança desse garoto virar a chave, desse garoto virar profissional, de ganhar um bom salário e aí resolver muitas vezes o problema de uma família que teve poucas oportunidades, que não tem tantas condições. Mas lembremos aqui que nem 1% dos jogadores profissionais recebe um salário de fato milionário. A esmagadora maioria recebe um salário mínimo, 2 salários mínimos, quando recebe. Então é um sonho muito distante, é um sonho muito difícil, porque ele exige muito tempo de dedicação, exige o talento que é nato, exige o treinamento, exige estrutura e muitas vezes exige sorte, porque nem sempre são os melhores que sobrevivem. Às vezes é quem precisa mais, quem quer mais, às vezes é quem, por um lance, conseguiu um contrato ou conseguiu subir de categoria. Então é um mundo muito difícil. As pessoas vendem como uma Disneylândia, mas a verdade é que o mundo do futebol é um mundo cruel. E o que a gente viu acontecer no Ninho do Urubu é apenas mais um dos riscos. E aí a gente entra especificamente nessa situação. Porque nesse momento não dá para culpar ninguém, não dá para falar que foi negligência, não dá para falar que foi responsabilidade específica do Flamengo, que foi irresponsabilidade do clube. Isso vai ser apurado e isso precisa ser apurado. A questão é, para além dos culpados deste episódio, você tem pelo Brasil todo garotos em situação de risco e que essas situações não estão sendo checadas. Talvez agora você tenha uma varredura total nas categorias de base Brasil afora e a gente comece a ver uma série de gambiarras, de negligências, de irresponsabilidades, de problemas estruturais, de problemas nutricionais, porque muitas vezes os garotos não têm um acompanhamento nutricional que deveriam ter, ou seja, jogam sem ter a devida alimentação, jogam sem ter a devida estrutura para o dia a dia de treinamento, porque aí eu falo por experiência própria de quem já cobriu como repórter muita categoria de base, quem já jogou
em categoria de base e quem já, por exemplo, passou como repórter durante 45 dias no Maguari, na terceira divisão do futebol cearense. E aquela experiência me mostrou campos péssimos, jogos que deixaram de acontecer por falta de ambulância, jogadores da base do Maguari, por exemplo, que perderam um jogo do Sub-20 e, ao serem cobrados pelos treinadores, tiveram de responder que jogaram com fome, porque foram com um saco de biscoito recheado e uma lata de Coca-Cola. E aí o saco vazio não fica em pé. Acabaram perdendo por 5 ou 6-0, agora eu não lembro. E no que o treinador foi cobrá-los, ao ouvir essa resposta, ele calou e não tinha mais o que falar, porque era uma limitação do clube, que não tinha estrutura e não tinha investimento, e era uma limitação dos garotos, que não tinham de onde tirar energia. Portanto, você tem, muitas vezes, uma estrutura ruim, campos que são péssimos para treinar e jogar, então uma série de lesões que você tem com garotos de 12, 13, 14 anos, menino com ligamento rompido, garotos que têm torção grave de tornozelo, garotos que desenvolvem problemas no tornozelo, problema na coluna, enfim, por conta de um campo que não é apropriado para uma prática diária de futebol. Então esses meninos estão ali, como eu já falei, deixando de ser crianças, né? Ao invés de brincarem, ao invés de se divertirem, estão ali trabalhando, ralando por um lugar, porque são pouquíssimos que chegam na boca do funil e do funil passam menos ainda. Portanto, a gente está falando de um universo extremamente restrito, mas que faz estrago pelo caminho. E muitos estragos psicológicos, né? Estragos de quem, como eu já falei, está se formando como homem, longe do pai, da mãe, dos irmãos, da avó, da tia, enfim, às vezes numa outra cidade, num ambiente que é hostil, tendo que competir muitas vezes com os seus colegas de quarto, tendo que competir com amigos, porque os caras ali sabem que daqueles 10, 15, 20, 2 ou 3 vão acabar vingando. Então, são amigos, companheiros e, muitas vezes, concorrentes por um lugar no sol. Então, é um ambiente cruel e que a gente tende sempre a romantizar. Então, o episódio que aconteceu no CT do Flamengo, que vitimou 10 garotos, ele é um episódio que amanhã, depois de amanhã, na semana que vem, daqui a um mês, pode acontecer em outro lugar, se a coisa não for checada, não for fiscalizada, se você não tiver uma mudança de protocolo para uma estrutura, como lidar com crianças e adolescentes. O mesmo o Breiler Pires, que eu já citei aqui, como um dos poucos repórteres que tocaram no assunto assédio sexual na base, já cansou de levantar a questão que o Estatuto da Criança e do Adolescente é extremamente desrespeitado nos clubes, nas categorias de base. Os clubes simplesmente ignoram os direitos da criança e do adolescente muitas vezes. E aí a gente está falando de um cenário geral. Você pode citar 3, 4, 5 exceções, mas a gente precisa, para trabalhar com um cenário, tentar entender a regra. E a regra é que você tem ali garotos muito valiosos, que tendem a render lá na frente muito dinheiro, mas que são tratados muitas vezes como um produto que fica ali armazenado, que é explorado, que, óbvio, pode lá na frente ser muito bem remunerado, mas que, se não servir, vai ser descartado no meio do caminho. Mas nesse processo, até o garoto vingar, o tratamento ele não é espetacular. Ele é um tratamento de um produto que pode vir lá na frente ali render algum fruto. Então são garotos que muitas vezes não têm a estrutura ideal e quando você vai questionar, dizem que não, a gente não pode mimar esses garotos. Esses garotos precisam entender o que é a vida. Só que esse o que é a vida está colocando a vida deles muitas vezes em risco. Não é mimar da estrutura. Mimar não é dar as mínimas condições para o garoto praticar o esporte. Mimar não é dar condições desse garoto jogar dignamente. Mimar é outra coisa. O nome já fala. O mimo é um extra. A gente está falando aqui do que é básico. E o que é básico é estrutura. O que é básico é suporte. A gente pode lá na frente descobrir que o Flamengo não teve nenhuma responsabilidade no episódio. E repito, a questão aqui não é uma caça às bruxas neste episódio. É entender o incêndio que vitimou os jogadores do Flamengo como um sintoma, como a ponta de um iceberg
que se você mergulhar, vai ver que é enorme. É um iceberg escondido e um iceberg que pode derreter e fazer estrago a qualquer momento. Então, provavelmente teremos uma varredura grande nas categorias de base Brasil afora, e não espere nada que não seja um festival de gambiarra, de falta de estrutura, de maltrato, de abandono e de pouco cuidado com quem lá na frente gera tanto dinheiro para empresários e para clubes. Uma outra situação que eu também já vivi de perto e vi de perto acontecer são garotos ainda jovens sendo vendidos para mercados periféricos no exterior e muitas vezes sendo abandonados ainda mais longe dos seus familiares, né? Gerou dinheiro para o empresário, gerou dinheiro para o clube, e quando você vê o garoto está na Coreia, no Vietnã, em países que de fato são de adaptações muito difíceis, e esses garotos ficam lá entregues ao vento, né? Sem nenhum tipo de suporte, com o empresário tendo sumido, com o clube também já lavando as suas mãos, e o garoto fica lá tendo que se resolver com o seu empregador, muitas vezes sem falar a língua desse empregador. São clubes que confiscam a carteira de trabalho ou que ficam com o visto de trabalho do jogador, e a situação é um perrengue danado. Isso é comum, inclusive, não por acaso, hoje há uma legislação internacional que proíbe a venda de jogadores abaixo de 18 anos, só é permitida a venda de menores de idade em situações específicas. Alguns clubes já foram punidos por isso, Atlético de Madrid, Real Madrid, o próprio Barcelona já foi punido por conta de negociações envolvendo garotos da base, negociações em que você não cumpria todos os requisitos. Então, quando você tem esses requisitos, é para tentar cuidar desses garotos, é para tentar evitar o que na prática pode ser e é considerado por alguns quase que um tráfico de pessoas, né? Você negocia aquele jogador, manda ele para o outro lado do mundo, e a gente está falando desses jogadores da base, por exemplo, de Atlético, Barcelona. Muitos desses jogadores eram jogadores que vinham do futebol africano. Enfim, hoje você tem essas limitações na legislação para tentar proteger esses garotos. Então, o episódio que aconteceu no Flamengo, por exemplo, pode servir para uma mudança profunda de protocolo de como se tratar garotos nas categorias de base. Alguns acidentes aéreos graves que a gente teve, infelizmente, vitimando muita gente, eles serviram para que as autoridades entendessem que os protocolos, que a maneira de se tratar emergências ou preparação de voo, por exemplo, alguns protocolos precisavam mudar, porque eles simplesmente eram errados ou inexistiam. E aí os acidentes serviram de uma maneira ou de outra, na base do sofrimento, enfim, e de muito choro e desesperança, os acidentes serviram para uma melhoria na aviação civil. E aí eu estou só dando um exemplo. Quem sabe esse episódio no CT do Flamengo não sirva para mudanças profundas na relação clube-categoria de base, e que a gente passe a olhar e cobrar mais como essas crianças estão sendo cuidadas, como essas crianças estão sendo preparadas, porque nem todos ali vão virar jogadores profissionais e merecem, durante essa tentativa, serem tratados com dignidade, com respeito, com cuidado, porque quem não virar jogador vai virar outra coisa e precisa, nesse processo, ter sido bem tratado para poder seguir a sua vida, seja no campo ou seja fora dele. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que o tema é duro, o tema é forte, mas é um tema necessário de se tratar. Se inscreva no canal, toque no sininho, ative as notificações e tamo junto.